No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, na cidade de Serra do Sol, o senhor Antônio Luiz Ferreira encerrou suas lutas, e com ele, um legado que marcou muitas vidas. O velho senhor Ferreira, como todos o chamavam, nasceu em 1952, na vila de Nova Aurora, no interior de Minas Gerais. Filho de humildes campeiros, aprendeu a valorizar o trabalho desde cedo. Era um menino atento e curioso, com uma paixão pela natureza que jamais desapareceu. Crescendo, Antônio mostrou-se um estudioso tenaz, dedicando-se ao estudo da ciência e à exploração do mundo natural. Graduou-se em Biologia no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, e desde então, dedicou sua vida às pesquisas científicas e à educação ambiental. Seu nome foi citado no telejornal da Globo em várias ocasiões por suas contribuições para a conservação de espécies ameaçadas e a proteção de áreas naturais. Em 1980, recebeu o Prêmio Jabuti por seu livro Os Segredos da Floresta, um trabalho didático que revolucionou o ensino de ciências naturais no Brasil. Para além do trabalho acadêmico, Antônio também era conhecido como defensor das comunidades locais e seus recursos naturais. Foi fundador da Associação de Proteção à Natureza em Nova Aurora, onde trabalhou incessantemente para educar a população sobre o cuidado com o meio ambiente e o valor da biodiversidade local. Na vida pessoal, Antônio foi sempre um homem simples e dedicado. Casou-se com Amada Maria em 1973, tiveram 4 filhos e viveram felizes juntos até o fim. A família era seu maior tesouro, e suas crianças _start assista. Memórias do velho sobrado com ramos de louro, que _start assista. _start assista. _start assista. _start assista, 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 _start assista. _start assista, 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 _start assista. _start. Assista em _start 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 assista. _start assista em 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 _start assista. _start assista em 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 _start assista. _start assista em 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 _start assista. De sua vida, o velho senhor Ferreira será lembrado como um homem que dedicou a vida toda à preservação do planeta e à educação de uma nova geração de defensores da natureza. E ele mesmo diria, antes de desaparecer, que a vida é um rio que flui, e o que importa não é tanto chegar quanto nadar. E hoje, ao amanhecer sobre a cidade de Serra do Sol, onde a vida do senhor Ferreira encerrou-se, a gente pode ouvir o som leve da chuva de estrelas, como se a mão de Deus desenhasse uma homenagem àquele homem que fez tudo pelo bem e pelo amor.
E o que resta é recordar o gesto mais marcante de sua vida, o olhar incansável, o tocar em um ramo de louro amarelo, e o sorriso que iluminava seu rosto ao ver os frutos do trabalho. E assim ficará ele, lembrado por gerações ainda por vir. Hoje, a vida de Maria da Graça Santos, uma mulher cheia de carisma e dedicação inegável, chegou à sua encerrança em Vila Esperança, no interior do estado de Minas Gerais, aos 85 anos. Maria, natural dessa pequena cidade mineira, nasceu em 1935 na casa de seu avô, um humilde sertanejo que sempre incentivou o amor pela educação e pelo conhecimento. Filha única de sua mãe, Maria aprendeu desde cedo a importância da solidão e do silêncio, cuidadosamente cultivados na pequena casa de tijolos rolos que seus pais construíram com suas próprias mãos. A jovem Maria descobriu logo seu principal interesse, o mundo da música, onde ela encontrou solaços inalcançáveis. Em 1960, aos 25 anos, Maria se formou em música pela Universidade Federal de Ouro Preto, instituição que a transformou em uma das maiores intérpretes do seu tempo. Ela ensinou inúmeras gerações a apreciar as belas harmonias da música clássica brasileira, e suas aulas sempre eram marcadas pelo delicioso cheiro de ervas secas que ela colocava nas prateleiras. Maria casou-se com José Santos em 1965, uma homenagem a seu primeiro amor, e juntos eles tiveram 3 filhos maravilhosos, Maria, Carlos e Paulo, que sempre foram o sol de seus olhos. Em 1970, Maria decidiu abandonar a carreira universitária para se dedicar à vida familiar, mas seu legado continuou vivo em cada um dos alunos que ela havia formado. Quando José morreu em um trágico acidente de ônibus em 1980, Maria ficou desolada, mas resolveu se fortalecer e voltar à vida pública. Ela fundou o Centro de Cultura e Educação da Vila Esperança, onde ensinou crochê a muitas mulheres da comunidade e se dedicou ao cuidado dos animais abandonados pela região. Em 2015, Maria recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária, e seu nome foi citado no programa Gente que Faz da TV Globo. Ela faleceu em sua casa, rodeada de suas flores favoritas, tocando a melodia do seu violão. Maria será sempre lembrada pela comunidade pela sua devoção inegável, por seus hábitos inconfundíveis e pela sua grande alma de artista. Em sua casa de tijolos rolos, onde ela morava desde que nasceu, ela sempre encontrou o que precisava: um lugar para escrever poemas, uma sala com goiabada na despensa e um jardim cheio de orquídeas que agradem com suas delicadas flores. Chico Buarque era o verão de São Paulo, a sonoridade da música que empolgava corações e inspirava revoluções. Era o sabor das rodas de samba no Parque Trianon, as notas vibrantes do violão sob o céu paulistano, quando o sol se esconde para dar lugar às estrelas. Ele era a poesia em movimento, a música que uniu gerações, a voz do Brasil. Sua voz tinha o poder de conter todas as emoções da vida, de refletir sobre a felicidade e a tristeza, a esperança e o mal, tudo enquanto tocava o violão com um gesto tão natural quanto o amor. A música de Chico era mais do que notas e acordes, eram histórias em si mesmas, eram vidas coletivas, eram a essência da vida brasileira. As letras eram como pinturas vivas, palavras que voavam à tona com o ritmo do samba, com o amor pela pátria e pela vida. Eles eram olhares intensos para o mundo, em busca de justiça, igualdade e paz, como se a música própria tivesse a capacidade de mudar o mundo. Ele era uma espécie de poeta da rua, cuja música chegava até as favelas e as ruas do Brasil, onde os jovens cantavam suas canções com vontade, enquanto caminhavam pelo Brasil em busca de sonhos. Seu talento como compositor e intérprete transcendiu fronteiras, levando sua música ao mundo todo, compartilhando a beleza da cultura brasileira com o público internacional. Sua música se transformou em um símbolo de resistência cultural, uma declaração do amor e orgulho pelo Brasil, de sua natureza exuberante e suas dificuldades. Chico Buarque era uma luz na música brasileira, uma voz que ressoava nas almas, que despertava sonhos, esperanças e paixões. Era a essência do Brasil cantado, era o amor pela vida em todos os seus detalhes, era o sonho de um mundo melhor, expresso através da música. Ele era o Brasil, ele era a vida, ele era tudo, porque a sua música se transformou num testemunho vivo das emoções que nos movem e do amor que nos une.
Chico Buarque é um símbolo da resistência cultural brasileira, uma voz que inspira geração após geração de brasileiros a cantarem, a escrever e a lutar pela justiça e pela paz. No coração do Rio de Janeiro, nas sombras da Pedra do Sal e no abraço das colinas, surgiu uma alma inconfundível, Chico Buarque. Nasceu nesse lugar mágico, onde o mar se fundia com o céu e as sambaques cantam a vida, em um momento de suspense, como quando as ondas beijam a praia. Foi uma tarde ensolarada, sob o olhar amado do sol, que ele entrou na vida, embebido da esplendorosa herança intelectual da família Buarque de Holanda. Filho do historiador Sérgio, Chico nasceu como espécie de mapeamento genético marcado pela cultura e pela curiosidade. O seu berço foi uma casa cheia de livros, debates enquanto o sol se esconde para a noite, e música que voava por _start corridos e cantigas populares. Era um ambiente fechado ao mundo exterior, mas aberto aos conhecimentos e às emoções que as páginas das obras escritas traziam. Desde menino, Chico amava escrever versos e compor melodias que encantavam todos os que o rodeavam. Era sua linguagem natural, uma espécie de diário de bordo da vida, narrando histórias das pessoas comuns e seus sentimentos inalienáveis. Era assim que ele captava a essência do Brasil, as rítmicas dos passos sobre o asfalto, os sons dos instrumentos musicais, as cores vivas da natureza carioca e a amarga dor de quem se sente solitário no meio das multidões. A vida de Chico Buarque é uma saga, uma crônica viva do Brasil contada em notas musicais e versos que voam, desabando no coração dos ouvintes. Ele é um poeta da vida, um intérprete fiel do sentimento brasileiro, um pintor de paisagens sonoras que faz vibrar o ser humano em sua essência. E ainda assim, Chico Buarque não é apenas uma figura famosa. Ele é também a personificação da alma do Brasil, um símbolo da cultura carioca e seu coração batendo no ritmo samba e bossa nova. É o sonho de um menino que transformou-se em realidade e que nos leva às alturas mais altas do artista brasileiro. A juventude dele, aquela etapa da vida em que os sonhos são construídos de pedras e pérolas, foi marcada pela arquitetura, o desafio de moldar o espaço, dando vida às fantasias e necessidades. Mas no coração de Chico Buarque, esse amor primordial se entrecruzava com a paixão pela música e pela literatura, até que, como um rio que encontra o mar, essa verdadeira vocação emergiu. As primeiras composições dele eram mais do que simples canções. Elas foram poéticas encarnações dos sentimentos e das realidades, transformando-as em versos que tocavam as cordas do coração de quem ouvia. Cada palavra era esculpida com tanta atenção quanto as pedras das obras arquitetônicas, e cada nota dava vida às intenções mais profundas do artista. Entretanto, a ditadura militar acabou colocando-se entre o sol e a sombra de seu caminho. Censura e repressão foram as novas paredes que ele precisou escalar para continuar criando música livremente. Mas como uma planta que se ergue mais forte após ser afetada pela semente do mal, Chico encontrou sua identidade ainda mais definida, como um artista comprometido com a liberdade e a verdade. Essas dificuldades, nesta terra brasileira onde o futebol canta a música do coração, apenas fortaleceram as raízes dele. Como em _start iras que se escondem nos reconcavos da terra até encontrar o sol e erguer-se à luz, ele emergiu mais forte, com canções que falavam dos tempos difíceis, das lutas internas e do desejo de liberdade. E então, seu coração foi marcado por linhas verticais de resistência e determinação, enquanto suas mãos continuaram a escrever versos que tocavam a alma de todos aqueles que ouviam. E assim, Chico Buarque se transformou em um símbolo da luta pela liberdade, uma voz que cantava a música da vida na terra brasileira, onde o sol é amigo e o vento carrega as sementes da esperança. Chico Buarque, o astro do nosso firmamento cultural, encantou-nos com sua voz dourada e palavras enfeitadas. Naqueles momentos de fervoroso amor por uma terra que nos veste em suas cores mais vivas, ele nos ofereceu um sonho, o sonho da construção, e nós, obedientes como as ondas a seu verso, cantamos. Não é pérola nem coral, mas é algo que vale, e nós acreditamos. O tempo passou e Chico continuou a fazer música, escrever histórias e encenar peças, como se sua mente fosse uma fonte inexaurível de criação. Era assim que ele quis ser, um criador de mundos, de personagens, de sons. E cada vez que lançava um novo disco ou um novo livro, era como uma nova conquista para nós todos.
Aquele homem com olhos verdes e voz de violão, que ensinou-nos a importância da resistência, mostrou-nos que mesmo em tempos difíceis, o amor pela terra, pelo povo, não poderia cessar. Canções como Apesar de Você se transformaram em hinos da vida, e ele, em nosso profeta. O Rio de Janeiro, sua cidade natal, sempre estava presente em suas letras, em seus versos. A beleza do morro e do mar, a força da montanha e do vento, tudo inspirou para criar um mundo de sons e palavras que se fundiam perfeitamente. E como ele cantava aquela música, nós, o povo brasileiro, sentíamos nosso coração bater em ritmo com a batida do mar. Chico Buarque, o nosso poeta músico, conseguiu transformar sua vida em uma obra-prima, e a gente só podemos agradecer por tudo que ele deixou para nossa memória. Ele é um símbolo da resistência, da coragem e do amor pela terra brasileira, e suas canções, suas peças e seus romances serão lembrados por gerações a vir. E então, quando o tempo se escuraça e os ventos sopramem forte, nós, o povo brasileiro, nos levantamos e cantamos em uníssono, aquela música que toca no coração, em homenagem ao nosso grande mestre, Chico Buarque. No coração da cidade que _start user _start assista. De amor e dor, onde o sol se abraça a terra com fúria e passoado, a semente de uma voz semeada fluiu por rua e ruína. Chico Buarque, um nome que deslizou-se suavemente sobre as levezas do tempo como uma brisa quente, uma melodia amada pelo canto da vida. Um ser que, com a penetração da sua voz, encantou e abalou a alma dos brasileiros. Em cada batida de seu ritmo, em cada vibrante nota de sua guitarra, o Brasil sentiu-se refletido e revelado. Carioca por nascimento, mas brasileiro no coração, ele uniu as cordas de nosso ser, cantando a história da sua terra com uma sonoridade que vibrou em nossa alma. A música não é apenas notas e acordes para Chico, é o sangue do Brasil batendo em ritmo próprio. É o coração que palpitou junto às ondas da praia de Ipanema, às rítmicas pulsáveis do samba e ao amado romantismo da bossa nova. Seus versos foram a boca das florestas, a voz dos ventos e o coração que latentejam nas serras. A arte de Buarque é mais do que criatividade, é um olhar atento à realidade brasileira, uma consciência viva da história e das lutas de seu povo. Ele ensinou que a música não é apenas bela, mas também pode denunciar e protestar sem medo. A sua voz se levantou como um grito, como um canto de liberdade, quebrando as cadeias do silêncio. A sua obra é uma espécie de diário vivo da história brasileira. Seus versos são as pedras sobre as quais a memória de nosso país se ergue e canta. A arte de Buarque é um olhar que se abre, desbravador do futuro, que nos chama para uma consciência atenta à vida e à realidade que nos rodeia. Como o sol se esconde no mar, a voz de Chico Buarque continua viva como uma referência da integridade, talento e coragem. Ele foi mais do que um artista, foi um profeta da música brasileira, que ensinou a gente a unir a beleza com protesto, a união com o engajamento social. E assim, ele assegurou-lhe um lugar eterno na memória coletiva do povo brasileiro, que sempre cantará em suas canções e lembrará com amor e devoção.